Senhor presidente Jalci, senhoras e senhores senadores, eu trago ao plenário do Senado Federal assunto da maior importância para Roraima, para o Norte e para o Brasil. A necessidade de restabelecermos relações diplomáticas com a Venezuela. No início de 2020, no auge das tensões políticas com o governo da Venezuela, lado a lado às sanções econômicas impostas pelos Estados Unidos, o Brasil rompeu as relações diplomáticas e retirou seu corpo diplomático de Caracas. Para Roraima e Amazonas, estados brasileiros que fazem fronteira com a Venezuela, esta ruptura representou uma grande perda, pois nós dormimos com a Venezuela lado a lado, em uma linha de fronteira imaginária de mais de 1.000 quilômetros. Convivemos com eles todos os dias. Há grande fluxo de brasileiros, em especial roraimenses, naquele país, assim como são inúmeros venezuelanos que passam por Roraima. De fato, Roraima foi palco nos últimos anos de um dos maiores fluxos migratórios da América Latina. De fato, esse é um grande problema que nós vivemos hoje no nosso estado. Por Roraima, passaram mais de 700 mil venezuelanos nos últimos 3 anos, nobre senador Eduardo Girão. E hoje devem conviver em nosso estado entre 50 e 60 mil venezuelanos. Nosso comércio externo com a Venezuela é fonte importante de renda e emprego para o nosso povo. Estudo do IPEA mostra que há uma correlação direta entre as relações diplomáticas entre os dois países e o fluxo do comércio bilateral, que chegou a quase 6 bilhões de dólares no auge das relações bilaterais sempre superavitários para o Brasil, caindo para menos de 1 bilhão nos últimos anos, boa parte composta de bens exportados pelo Amazonas e por Roraima. Para que o Senado tenha uma noção mais palpável, mesmo durante o período da pandemia e das relações bilaterais estremecidas, cerca de 3.000 caminhões carregados de produtos, em especial alimentos, saíam do Brasil para a Venezuela por Pacaraima, na nossa fronteira com Roraima e Venezuela. São cerca de 120 mil toneladas exportadas por terra nesses meses. Empregos e rendas indispensáveis ao nosso país. Imagine o que o nosso país pode voltar a exportar para a Venezuela com a retomada de sua economia e das relações diplomáticas reabertas. Este mesmo estudo do IPEA mostra que o rompimento total das relações diplomáticas entre Brasil e Venezuela foi prejudicial econômica e diplomaticamente para todo o Brasil, não só para o Amazonas e Roraima, inclusive pela suspensão do pagamento da dívida externa daquele país com o Brasil. A dívida da Venezuela com o Brasil, segundo o IPEA, poderia ser compensada em apenas 4 anos, com o fornecimento de energia elétrica de Guri, hoje suspensa, gerando a economia de 70% do diesel consumido pelas termoelétricas usadas para o fornecimento de energia elétrica em Roraima. São quase 2 bilhões de reais que o governo federal, a Eletrobras, despende por ano com a geração de energia térmica, porque o estado de Roraima não está ainda interligado ao sistema nacional. Se as tensões de 2020 poderiam ter justificado aquele rompimento, embora como senador da República por Roraima discorde disso, hoje aquela realidade não existe mais e é a hora e o momento adequado de revermos esse rompimento, o governo federal rever este rompimento. Há 3 semanas convivemos com a dor
e o pesar das crueldades da guerra entre a Rússia e a Ucrânia. A guerra nos mostra a fragilidade da vida humana e a necessidade de superarmos nossas diferenças de forma pacífica, com respeito e principalmente com o diálogo. As dificuldades criadas com a guerra nos levam a relativizar uma série de desencontros que no passado pareciam ser intransponíveis. É o que estamos vivendo esses dias. Os Estados Unidos, os primeiros a criar restrições à Venezuela, se aproximam hoje, buscando negociar a retirada das sanções impostas anteriormente para acessar o petróleo daquele país. Isto é diplomacia, mesmo que seja por interesses econômicos e tardiamente, mas isso é diplomacia. Não podemos ser diferentes aqui no Brasil. Temos na Venezuela não só um mercado consumidor de produtos brasileiros, gerando emprego e renda para nossa gente, aqui em nosso país, mas também possibilidade de acessar no curto e médio prazo bens extremamente estratégicos para a nossa economia, como, por exemplo, a energia de Guri para abastecer o nosso estado e fertilizantes fundamentais para a agropecuária brasileira. Nesse momento de impasse na oferta de fertilizantes da Rússia, o Brasil, um dos maiores produtores e fornecedores de alimentos para o mundo, pode ter dificuldade de continuar a ser o celeiro da humanidade, por ser excessivamente dependente de fertilizantes importados. Por mais esforços, agora, não conseguiremos substituir o fertilizante importado pela produção nacional a curto prazo. A Venezuela pode se tornar um parceiro importante do Brasil na superação desse desafio. Senhor presidente, senhores e senhoras senadores, estive hoje no Itamaraty, levando ao chanceler Carlos França essa preocupação e o desejo de ver o Brasil retomar essas relações diplomáticas com a Venezuela. Está na hora de darmos esse passo como nação. É imperioso deixarmos as nossas divergências de lado e agirmos de forma racional e diplomática para superarmos discordâncias entre os dois países com respeito às nossas diferenças. Eu faço um apelo ao presidente da República, Jair Bolsonaro, com sua capacidade de entender e a especificidade do momento em que vivemos, de tomar a dianteira dessa missão, de reatarmos as relações diplomáticas com o nosso vizinho da América Latina e garantir ao Brasil e ao nosso povo os ganhos decorrentes dessa decisão de Estado. Portanto, senhor presidente, eu gostaria de deixar aqui essa manifestação. Entendo que a Venezuela é um parceiro estratégico do Brasil. Somos economias complementares, somos uma economia que, no sentido recíproco, só temos a ganhar. A Venezuela, pela sua elevada produção de petróleo, de fertilizantes, de insumos que são importantes para a nossa agricultura. E o Brasil, obviamente, pela produção gigantesca de alimento que hoje, na situação em que se encontra a Venezuela, claro que depende de uma forma muito decisiva das nossas exportações, né? Então, gostaria de pedir, vou repetir, ao senhor presidente da República, Jair Bolsonaro, que essas fronteiras elas fossem deliberadamente abertas, onde a diplomacia prevaleça, onde os interesses nacionais estejam acima de tudo. É um novo momento nesse clima que vivemos na humanidade. Estamos vendo o conflito que, na verdade, assusta e amedronta a toda a nossa população, a população mundial, esse conflito no leste europeu, e entendemos que, sendo o Brasil esse país abençoado por Deus, não pode continuar vivendo com diferenças com os nossos vizinhos. Eu queria pedir uma parte, se o senador me permitir. Concedo uma parte ao nobre senador Eduardo Girão. Muito obrigado, senador Chico Rodrigues. Eu quero lhe cumprimentar
pela oportunidade de trazer esse tema aqui com muita coragem, ousadia, no bem. Eu acho muito importante, o parlamento é para isso, a gente tem que buscar alternativas com situações que a gente considere injustas. Eu tive a oportunidade de conhecer alguns venezuelanas, né, que, de uma certa forma, tiveram que sair daquele país pelo sistema de governo que foi implantado, pela forma de atuar. No Ceará tem muitos venezuelanos, no Brasil eles fizeram a interiorização, mas no seu estado, em Roraima, a gente sabe, são entre 50 e 80 mil, mais ou menos, não é isso? Que estão hoje 50 a 60 mil. Então, eles são muitíssimo bem-vindos, né? Eu acho que a gente tem que estar com a questão humanitária. O governo brasileiro, a Operação Acolhida, iniciou um trabalho, a gente até já conversou aqui algumas vezes, né, sobre esse assunto. Eu acho que não deve faltar esforços do governo federal nesse sentido humanitário para acolher. O brasileiro, ele é, por natureza, extremamente fraterno, humano. Esse país nosso é fantástico, acolhe, né, afegãos, acolhe pessoas que vêm de outros países que estão em guerra. Nós somos a maior nação católica do mundo, a maior nação espírita do mundo, uma das maiores nações evangélicas do mundo, e todos nós convivemos bem, e o Brasil tem que demonstrar com testemunho isso. O senhor traz um fato interessante, que eu apoio que seja discutido. Eu só fico receoso, eu acho que a diplomacia, o caminho da paz é sempre o caminho, sempre. O senhor está coberto de razão. Agora, tem uma linha muito tênue, essa questão econômica e tudo, que é importante, porque o povo lá e o povo daqui não tem nada a ver com essa situação, muitas vezes ideológica também, mas a gente só não pode colocar nossas digitais, como outros governos fizeram no passado, para legitimar uma ditadura sanguinária, covarde que acontece naquele país. E o Brasil, de uma certa forma, acabou legitimando em governos anteriores, mandando dinheiro, fazendo aí um alinhamento forte, no meu ponto de vista, respeito quem pensa diferente, mas por um alinhamento meramente ideológico, investiu muito dinheiro, parece-me que recebeu muito pouco, e a gente não pode ter uma linha muito tênue para que a gente não compactue com esse tipo de ditadura que existe nesse país. Mas o senhor traz um assunto que nós temos que debater, com serenidade, questões econômicas, diplomacia, é isso, o povo não tem nada a ver, o povo tem que ser acolhido, e eu acho que o Brasil pode até estar fazendo um bom trabalho e pode até ampliar. Mas eu subscrevo suas palavras de que a gente precisa, de uma certa forma, avançar, dialogar. Os tempos são outros, né? Você vê os Estados Unidos já buscando esse diálogo, mas é uma linha muito tênue, essa só a ponderação que eu faço, né? Com relação a você legitimar uma ditadura que tem muita gente sofrendo, muita gente saindo, porque está sendo perseguida, professores, jornalistas, né? E isso a gente tem que saber pesar com muito equilíbrio isso, mas eu tenho certeza que a diplomacia brasileira, o Senado, o nosso embaixador, né, o nosso ministro, de uma certa forma a gente pode, de alguma forma, tentar encontrar uma solução nesse caminho, se for possível. Muito obrigado, senador Chico Rodrigues, e parabéns pela sua iniciativa e coragem de posicionar um assunto importante. Muito obrigado.
Eu agradeço a parte de Vossa Excelência, que sempre enriquece nosso pronunciamento com absoluto equilíbrio, com o cuidado que já é próprio de Vossa Excelência em relação a esse tema, que nós também interpretamos e analisamos para que não possamos admitir regimes totalitários, né? Mas eu entendo que política é a convivência dos contrários, né? Então, a Venezuela tem o seu regime, que é reprovado por grande parte dos países democráticos. Nós entendemos que temos que ter uma convivência onde possamos até, como o país mais desenvolvido, né, da América Latina, o país que tem, naturalmente, o Brasil tem uma coisa que eu chamo de liderança consentida, porque não é um país, é um continente, né? Então, e tem todas as características através da sua negociação pela diplomacia. Nós temos, inclusive, o nosso chanceler, que tem sido admirável na condução do nosso Ministério das Relações Exteriores, né? E, claro, que o nosso chanceler, Carlos França, ele tem total capacidade para que nessa reaproximação, com a abertura, inclusive da embaixada e dos nossos consulados, porque lá, nobre senador Eduardo Girão, tem quase 30 mil brasileiros, e eles não têm um território de proteção, que é uma embaixada em um país, para que possam realmente ter os seus interesses preservados, como os nossos compatriotas. Então, acho que esse é um momento importante, disse isso hoje para o chanceler, estou aqui pedindo ao senhor presidente da República que reveja, na verdade, essa reabertura da nossa embaixada em Caracas e, repito, dos nossos consulados, porque tenho certeza que a Venezuela, politicamente e estrategicamente, é muito importante para nós. A Venezuela, por ser o quarta maior reserva de petróleo do mundo, o Brasil por ter as suas riquezas imensuráveis, tudo isso, na verdade, contribui de uma forma decisiva para que nós assim enxerguemos esse momento que vive o Brasil. E eu digo às vezes, nobre senador Eduardo Girão, que a China, em termos de exportações, representa para o Brasil o que a Venezuela representa para Roraima. Em cada 4 dólares exportado pelo nosso estado, 3 dólares são para a Venezuela. Então, o desenvolvimento, melhora na economia, a geração de emprego, geração de renda, arrecadação de impostos, tudo isso, dentro desse arcabouço, contribui decisivamente para que essa proposição seja apresentada de uma forma muito vigorosa, esperando que o nosso presidente realmente tenha a sensibilidade para entender esse brado, esse grito de alerta, mas, acima de tudo, esse pedido para que nós possamos novamente voltarmos à convivência com a Venezuela, que são nossos parceiros, nossos irmãos. Muito obrigado, senhor presidente. Senador Girão, o próximo inscrito, o último inscrito. E nós temos mais 3 projetos extra pauta.